quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que estou muito feliz com os irmãos nesta noite, por mais esta oportunidade de estar falando a palavra de Deus. Isso para mim, além de ser uma grande honra, também uma grande alegria, porque nós gostamos muito de falar desse Jesus que nos salvou, que nos buscou, que continua nos abençoando dia após dia. Então nos sentimos muito felizes com isso e para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amados, antes de iniciar a pregação, eu gostaria de pedir uma coisa aos irmãos, porque muitas das vezes, os irmãos viram que até o horário que eu cheguei já não foi no horário adequado, 7h30, quase eu não consigo chegar, mas vim, porque nós temos o compromisso, nós estamos ali no nosso trabalho, quase não dava para sair, mas a gente ainda conseguiu chegar pela misericórdia de Deus. Então muitas vezes o inimigo tenta tirar aquilo que é para os irmãos, a bênção que é para nós, que é para os irmãos. E nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, os irmãos já oraram, já falaram, já pediram a Deus, já pediram bênção, já agradeceram. Então nessa nós vamos pedir única e exclusivamente uma coisa: que Deus fale conosco. Nesta oração os irmãos peçam só isso, que Deus fale conosco. E use a palavra nesta noite para falar com você e comigo. E Deus fará o restante para a honra e glória do Senhor Jesus. Ficamos em pé, vamos fazer uma rápida oração. Os irmãos orem somente nesse propósito, em nome de Jesus. Santo Pai querido e amado Deus, neste momento, Deus amado e eterno, mais uma vez, Senhor, eu invoco a Tua palavra, meu Deus. Eu elevo as minhas vozes até o Teu átrio sagrado para Te pedir que o Senhor venha falar através do Teu servo. Que o Senhor venha usar, ó Deus amado, aquilo que o Senhor colocou em meu coração para falar à Tua igreja, para falar ao Teu povo. Que o Teu povo venha receber a Tua palavra, ó Deus amado, que não eu, mas nada de mim seja falado, nada da minha vontade, nada das minhas palavras, mas que o Teu Espírito Santo possa tomar posse, que o Teu Espírito Santo possa falar ao Teu povo, possa derramar a Tua palavra, derramar a Tua bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos nesta hora te pedir que o Senhor tome a direção, meu Pai, desta palavra e deste culto mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, nós estamos fazendo, os irmãos estão fazendo, porque eu estava seguindo uma campanha no Caju, que hoje é a finalização, se eu não me engano, hoje termina, mas não estou lá, estou aqui com os irmãos, é campanha do mesmo jeito, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então os irmãos estão fazendo uma campanha, se eu não me engano o tema é Em Busca das Ovelhas Perdidas, não é isso? Em busca das ovelhas perdidas. Então, pensando nisso, eu comecei a buscar ao Senhor Jesus e pedir uma palavra, que o Senhor venha falar ao meu coração aquilo que eu traria para a igreja, porque você abrir a Bíblia e encontrar um texto, encontrar um versículo que você possa pregar não é difícil. A Bíblia tem várias palavras e você pode estar pregando em vários versículos, inclusive sobre buscar as ovelhas. Mas nesta noite nós queríamos uma palavra especial, que o Senhor viesse a falar com o povo de Deus de uma maneira diferente. Foi assim que o Senhor me mostrou. O Senhor me deu uma palavra esta semana. Eu não sei se os irmãos vão gostar muito de ouvir ou se não vão gostar, mas uma coisa eu sei: foi o Senhor que falou comigo, falou no meu coração, me trouxe essa palavra, e com certeza algo importante Deus tem para falar com os irmãos nesta noite. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11, e versículo 23, e vejamos o que diz o Senhor Jesus nesta palavra. A campanha Em Busca das Ovelhas Perdidas, isso é uma maravilha, buscar as ovelhas perdidas. E nós temos ovelhas tanto que estão desviadas, como aquelas que ainda estão perdidas, para buscar na casa do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 11 e versículo 23. Louvado é o nome do Senhor. Vou aguardar que os irmãos encontrem, para nós aprendermos a palavra de Deus juntos nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 23. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Então vamos estar lendo a palavra de Deus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amados, eu vou ler mais uma vez para gravar aqui que está na mente dos irmãos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nesta noite o Senhor tem me colocado um título para esta mensagem, e esse título é: Quem comigo não ajunta, espalha. Nesta noite o Senhor quer te chamar a um veredito, Ele quer te chamar a uma decisão, Ele quer que eu e você tomemos
disse comigo, porque eu quero que fique gravado na sua mente, porque a partir de hoje, daquilo que Deus irá falar aos nossos corações, nós teremos que tomar uma decisão, tomar uma posição na presença de Deus. Então, o título diz: quem comigo não ajunta, espalha. Vamos repetir todos juntos para gravar na nossa memória. Quem comigo não ajunta, espalha. Mais uma vez. Quem comigo não ajunta, espalha. E quem foi que disse isso? Jesus. Jesus, certa feita, foi necessário que ele fizesse essa interpretação, essa palavra aos povos, às pessoas que ali estavam ouvindo. Mas o que ele queria dizer com isso, que é muito importante, ele disse no início do versículo: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amados e queridos irmãos, pensando nessa palavra que o Senhor me deu, eu comecei a me preocupar, porque primeiro Ele me deu o tema, depois Ele foi me explicando o que eu deveria falar, foi colocando em nossa mente, em nosso coração, que nós deveríamos estar falando na presença da igreja. Então eu comecei a pensar: mas Senhor, é uma palavra muito forte. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se aquele que está na igreja, ele não está do lado dos que estão ajuntando as ovelhas, ele está do lado que estão espalhando as ovelhas. E isso é muito grave, isso é muito sério. E a campanha que estamos fazendo é ajuntando as ovelhas na casa do Senhor, em busca das ovelhas. Nós temos que ter um certo cuidado, porque não adianta nós irmos buscar as ovelhas lá no mundo, trazer para dentro da igreja, e a igreja espalhar as ovelhas que aqui vem chegando, e espalhar as que já estão aqui. Isso é um tema atual, isso acontece nos nossos dias, em vários lugares. Nós vemos igrejas em que os membros, em que os irmãos estão espalhados. Espalhados. Isso não é de Deus. Deus não se agrada de nenhuma maneira com isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Amados, todos nós fomos chamados para a grande comissão. Todos nós fomos chamados para a grande comissão para buscar as ovelhas perdidas. E todos os dias, nós somos conclamados também a tomar decisões. Seja no nosso dia a dia, seja na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, ou em qualquer outro lugar. Você e eu, nós temos que tomar decisões. Muitas vezes perguntamos para nós mesmos: será que eu vou ou será que eu fico? Será que eu compro ou será que eu vendo? Será que eu pinto meu cabelo de loiro, de preto, de ruivo? Será que eu digo sim ou eu digo não? Será que eu voto no Toninho Heitor? Será que eu voto no Ézio? Será que eu voto no outro, no Mauri? E assim você fica na dúvida, mas todos os dias você tem uma decisão para tomar. Será que eu digo isto? Será que eu não digo? Será que eu vou na igreja hoje? Será que eu não vou? Ou seja, a todo momento, eu e você temos que estar tomando algum tipo de decisão. E isso é muito importante, porque essas decisões que nós tomamos, elas vão moldando o nosso futuro. Você está entendendo isso aí, irmão? Amém? Vai moldando o nosso futuro. Muitas vezes nós chegamos lá na frente e nós olhamos para trás e dizemos: meu Deus, eu não devia ter pego este caminho. Eu vejo hoje que este caminho não foi muito bom para mim. Eu deveria naquele dia ter decidido diferente, ter tomado uma outra atitude, e as coisas hoje estariam mudadas. Ou seja, as decisões que você e eu toma durante o dia a dia, elas vão influenciando no seu futuro, elas vão moldando o seu futuro. Então elas são importantes para nós. Agora temos uma certa vantagem nisso. Quando nós falamos do dia a dia, em todos estes casos, você pode estar a favor ou estar contra. Porque na grande comissão existe, dentro da igreja também existe aqueles que são a favor e aqueles que são contra. Então, em todos os casos do dia a dia, você pode até deixar para lá. Olhando aqui para essas paredes, eu lembrei de uma coisa. O pastor, na última reunião, ele disse que os irmãos poderiam encontrar um tempo para desenhar, por exemplo, uma bandeira da Argentina, ou do lado direito, ou do lado esquerdo, ou na frente, ou atrás, não importa, qualquer lugar. Então, você vai decidir, o pastor da igreja vai decidir se coloca do lado de cá, do lado de lá. O importante é que ele coloque. Agora, qual que é a finalidade disso? Não vai influenciar se colocar do lado direito ou do lado esquerdo. Não, mas eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite. Falando dessas pequenas decisões, você pode ficar neutro. Se é uma eleição, você pode ficar neutro. Você pode votar em um, em outro, ou votar em nenhum. Se é para escolher a cor de um carro, você vai comprar um carro, eu queria um carro vermelho. Mas
escolhas. Eu tenho uma coisa muito séria para te dizer que o Senhor colocou no meu coração. Você pode tomar decisões ou ficar neutro no seu dia a dia. Mas uma coisa você não pode ficar neutro. São nas coisas referentes ao Senhor Jesus. Aleluia. Quando se trata de Jesus Cristo, você e eu não podemos ficar neutros. Nós temos que tomar uma decisão. Nós não podemos ficar em cima do muro. Será que eu faço a obra? Será que eu não faço a obra? Será que eu canto ou será que eu não canto? Será que eu ajudo na igreja ou não ajudo na igreja? Será que eu faço isso ou faço aquilo? Não é como no nosso dia a dia, que você, ainda com todas as suas responsabilidades de tomar suas decisões, você ainda pode ficar neutro, pode deixar para decidir depois, pode esperar o que o Senhor vai preparar para você. Mas uma coisa eu te digo: quantas coisas concernentes ao Senhor Jesus, nós não podemos ficar neutros. Nós temos que tomar uma decisão, tomar uma posição, tomar uma atitude. E é sobre isso nessa noite que nós vamos aprender mais um pouco. Porque a Bíblia diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Então nessa noite o Senhor quer saber de qual lado você está dentro da igreja. Eu acredito que os outros irmãos que aqui pregaram, que trouxeram a palavra, devem ter falado com certeza da grande comissão, de como ganhar almas, ou alguma coisa referente às ovelhas na casa do Senhor, como trazer as ovelhas, como cuidar das ovelhas. Mas nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é como fazer as ovelhas permanecer dentro da igreja de Deus. Aleluia! Porque nós temos visto dia após dia crentes saindo da igreja e indo para o mundo, indo para outras igrejas que nem sempre são conforme o Evangelho. Quando ainda vai para uma igreja cristã mesmo, que segue o Evangelho, graças a Deus, mas ainda há aqueles que não vão seguir o Evangelho de Cristo. Outros se desviam da palavra de Deus, tomam decisões erradas. E nós muitas das vezes ficamos neutros quanto a isso. E nessa noite o Senhor não quer que você fique neutro. Amados, uma coisa importante, eu observei, de uns tempos para cá, o diabo tem mudado a sua estratégia. Sabe de uma coisa? Antigamente o diabo ele mandava matar, ele matava, queimava na fogueira aqueles que se diziam crentes. Nos primeiros anos da igreja, muitos irmãos foram mortos a pedradas, apedrejados, matados a fio da espada, foram mortos queimados e de várias outras maneiras atrozes. O diabo ele estava tão furioso que ele matava os crentes. Mas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, não há mais essa dificuldade para se pregar o Evangelho. Você pode pregar em qualquer lugar, em qualquer canto você pode anunciar a palavra de Deus. Você pode sair com este livro sagrado, ninguém vai te interromper, ninguém vai dizer: rapaz, você não pode pregar o Evangelho aqui, porque é liberado. Nós temos essa oportunidade. Aí, então o que acontece? O diabo ele mudou de estratégia. Sabe por quê? Ele não mais tenta destruir a adoração por completo. Você que canta, você que louva, você que prega, saiba disso. O diabo ele não está mais preocupado em tirar toda a palavra da tua boca, em tirar todo o louvor da tua boca, em tirar toda a tua adoração, em tirar toda a tua santidade. Sabe o que ele está fazendo? Ele está apenas raliando ela. Aleluia. Ele está apenas raliando. Sabe o que significa? Deus, ele não quer as coisas pela metade. Então aquele crente, aquele irmão que está na casa de Deus, mas ele está com um pé aqui dentro e outro lá fora, para Deus, ele não está servindo corretamente. Deus não vai receber a sua adoração de maneira alguma. Aquele que está adorando a Deus e adorando ao mundo. Aquele que serve a Deus, mas ele está com o pé no mundo. Ou seja, ele está indeciso, ele está neutro. Ele não sabe se vai para o mundo ou se serve a Jesus Cristo. É assim que o diabo está fazendo. É uma estratégia do diabo. É usar isso. O amor tem diminuído. Muitos irmãos dizem assim: mas eu vou na igreja. Muitos irmãos dizem: mas eu dou meu dízimo. Eu estou nas orações. Eu estou nas campanhas. Eu estou sempre naquilo que precisa. Mas às vezes eu faço uma coisa errada aqui, um pecado ali. Porque depois eu me arrependo. E eu vou levando essa vida como os israelitas faziam tempos atrás, que pecavam, depois corriam, faziam um sacrifício e estava tudo bem. O diabo está raliando a nossa adoração. Nós vemos muitas vezes as pessoas não adoram mais de coração. Não importa, irmão ou irmã, se você canta bonito ou se você não canta bonito. O importante é aquilo que está dentro do teu coração. É
porque Deus não aceita dessa maneira. Aleluia. Nós vamos aprender daqui um pouquinho sobre isso. Agora eu quero passar aos irmãos uma coisa muito importante. E é uma pergunta. Nós dizemos aqui, quem comigo não ajunta? Espalha. Os irmãos aprendam isso, porque a mensagem é essa. Quem comigo não ajunta, espalha. Aprenda isso nessa noite, foi isso que Deus me mandou falar. Agora, eu pergunto aos irmãos, primeiro, como eu ajunto as ovelhas? Porque Deus está dizendo assim, ó, se você comigo não ajuntar, então você está espalhando. Eu não sou neutro, eu não aceito. Deus falando assim, eu não sou neutro, eu não aceito você ficar juntando um lado e espalhando o outro. Tem gente que ajunta com a mão e espalha com o pé. Então não adianta, desse jeito não dá certo. E Deus nessa noite quer que você tome uma atitude. Se você nem está juntando e nem está espalhando, hoje nós vamos mudar isso em nome do Senhor Jesus. Como ajunta as ovelhas? E o Senhor começou a me mostrar. A primeira maneira é através da grande comissão. A grande comissão encontra-se em Mateus 19, 28, 19 e 20. Eu vou estar lendo para os irmãos. Aleluia. Para nós estarmos entendendo o que diz a grande comissão. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20 diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta, irmãos, é a grande comissão. Isso chama-se fazer missões, e nós estamos com muitos ramos de missões, muitas ramificações. Você pode fazer missão de várias formas. Você pode orar, você pode contribuir, ou você pode ir. Como é que você está fazendo missão? Não dá para você ficar indiferente quanto a este caso. Você tem que tomar uma atitude. Ou você ora para quem está lá no mundo, ou você vai buscar quem está no mundo, ou então você contribui para aquele que está lá buscando as almas que estão no mundo, os missionários. Nós temos missionários até na Argentina e em vários outros lugares. Contribua, ajude, ore, ou vá, mas faça alguma coisa. A Bíblia diz que nós podemos fazer missões na nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos, com aquele que não é crente perto de nós, nossos vizinhos, na escola, no trabalho. Nós podemos fazer missões. Missão, evangelizar e buscar as almas perdidas, as ovelhas perdidas. Isso é fazer missões. E esta é a primeira maneira de ajuntar as ovelhas da casa do Senhor, fazendo missões. Os irmãos venham guardar isso no coração. Como ajuntar as ovelhas do Senhor? Uma outra maneira, através do exemplo. A Bíblia diz, e Paulo falando a Timóteo, a 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Lá diz, não vou procurar aqui, mas 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 diz assim: se tu exemplo dos fiéis. Falando a Timóteo, Paulo ensinando a Timóteo: olha, Timóteo, eu quero que você não preste atenção somente na tua mocidade, e ninguém despreze a tua mocidade, mas se tu exemplo dos fiéis. Ou seja, ajuntar as ovelhas do Senhor é desde jovem, desde criança. Você já tem essa oportunidade. Não adianta nós dizer assim: eu sou muito novo, eu não posso fazer ainda missões, eu não posso fazer nada. A Bíblia diz que você já pode ser um exemplo dos fiéis. E os crentes de hoje em dia têm que ser, eu tenho que ser exemplo da igreja de Deus. Os irmãos têm que olhar para mim e dizer: aquele irmão é um exemplo, é um irmão abençoado para a glória de Deus. Olhar para você e dizer: aquela irmã é uma bênção, ela é abençoada, ela é um exemplo na casa de Deus. Ser exemplo. Ser exemplo não é só ser pastor, não é só ser presbítero, não é só ser evangelista, mas neste momento em que esta palavra se direciona a você, você está no lugar de um pregador, no lugar de um cantor, no lugar de um missionário, no lugar de um crente fiel que adora a Jeová. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ser um exemplo. A próxima coisa é ser a luz do mundo. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz, para nós mostrarmos, capítulo 5, versículo 8:
diz assim, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Amados, o mundo tem que olhar para você, ou as ovelhas têm que olhar para vocês que estão lá fora, tem que olhar e dizer, olha, ali eu encontro uma luz, naquele irmão eu encontro paz, quando eu converso com ele, eu sinto paz, eu sinto Deus falando comigo, quando eu estou ouvindo ele cantando na casa dele, ou ele está conversando comigo alguma coisa, eu sinto que Deus está com a vida daquele irmão, que Deus está com a vida daquele irmão, e ele está falando comigo. Antigamente nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Você e eu somos luz. Como nós ajuntamos as ovelhas do Senhor Jesus, sendo luz para elas, mostrando o caminho para elas. Porque muitas das vezes elas estão lá no mundo, elas não sabem que decisão tomar, não sabem que caminho seguir. E você sabe porque você está dentro da casa de Deus. Aleluia! Canta lá, baixou. Oh Deus, tem misericórdia de nós, porque somos falhos. Quantas pessoas, querido irmão, estão aí no mundo precisando de que uma luz clareie o seu caminho. Clareie o seu caminho para que ele encontre a salvação. E muitas das vezes nós estamos aqui e não somos luz para essas pessoas. Não estamos ajuntando ovelhas na casa do Senhor. Aleluia! Nós temos que ser luz, temos que ser exemplo e temos que fazer missões para juntar as ovelhas na casa de Deus. Aleluia! Glorificado é o nome do Senhor. Você pode entender esta palavra? Diga amém. Amém. Deus quer que você e eu sigamos isso, façamos missões para juntar as ovelhas, sejamos exemplo para as pessoas, tanto para os crentes como os não crentes, e também sejamos a luz do mundo. Aleluia! Amados, nós olhamos aqui uma palavra importante, como ajuntar as ovelhas. Mas o versículo não é só assim. O versículo diz, quem comigo não ajunta, Pai. Bom, Deus tenha misericórdia daquele irmão que está espalhando as ovelhas do Senhor. Deus tenha misericórdia. Porque tratará com tão duro juízo aqueles que espalham as ovelhas do Senhor. E agora, rapidamente, nós queremos falar com os irmãos como se espalha as ovelhas do Senhor. Porque já aprendemos como nós ajuntarmos. E os outros irmãos que aqui antes pregaram com certeza ensinaram como ajuntar as ovelhas do Senhor. Mas nessa noite, o Senhor ainda traz mais esta palavra. Como espalha as ovelhas? Primeira coisa, não fazendo nada do que nós falamos até agora. Entendeu? Não fazendo nada. Se você não faz nada, alguém pode dizer, mas eu estou quietinho no meu canto, eu estou sentadinho aqui, todo dia eu venho na igreja, eu sento, fico quietinho, não estou mexendo com ninguém. Saiba de uma coisa, se você não está fazendo nada, como diz a palavra, nada você está fazendo. E a Bíblia não diz que nós devamos ficar assim, somente sentados, parados. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia, e você pode louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, já é alguma coisa. Você já está glorificando a Deus, Ele se sente presente, se sente feliz, já desce em nosso meio, opera maravilhas, cura o paralítico, já abençoa aqui, abençoa ali, somente pela glória, pelo louvor que você está dedicando a Ele. Então não venhamos a ficar sentados, parados, calados, porque não é isso que Deus quer. Aqueles que não fazem missões, aqueles que não são exemplos, e aqueles que não são a luz do mundo, estes estão espalhando as ovelhas do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Outra coisa, a Bíblia diz que nós temos uma coisa muito difícil de domar, chamada língua. Tiago capítulo 1, versículo 26. Deixa eu ler aqui para nós aprendermos o que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Amados e queridos irmãos, é uma coisa complicada. Nem pastor gosta de falar sobre esse detalhe, porque falar da língua é um negócio difícil. Porque todos nós passamos por essa dificuldade de domar a nossa língua. Muitas das vezes, irmão, quando nós percebemos, a palavra já foi. Nós já falamos, nós já ofendemos, nós já humilhamos,
nós já falamos coisas que não devia. Porque é difícil domar a língua. E a Bíblia fala, aleluia, que nós devemos domar a língua. Nós devemos ter cuidado com isso. Se alguém de vós cuida de ser religioso, cuida de ser crente, que adora a Deus, que vem na igreja, mas ele não refreia a sua língua, ele está se enganando e enganando o seu coração. A religião desse é vã, é inválida, é inútil. Então veja, além de nós termos que fazer tudo isso, temos que ter cuidado para não espalhar as ovelhas do Senhor. Sabe como você pode espalhar, ou eu posso espalhar? Veja bem. Veja bem. Tem irmãos que eles são tão mau exemplos que as pessoas do mundo dizem assim, olha, se for para mim ser crente igual aquele irmão ali, eu não vou ser crente. Outros dizem, eu sou mais crente do que ele. Eu sou mais santo do que ele, do que ela. Outros dizem, olha, eu faço negócio com qualquer pessoa, mas com crente é difícil. É difícil, eu não gosto de fazer negócio com crente. Já ouvi muita gente falar isso. Nós vivemos no ramo dos negócios, no ramo do comércio, e a gente ouve muito isso. É triste para nós ouvirmos, não é verdade? Não é? É triste. E quem está fazendo isso, ele está fazendo o quê? Espalhando as ovelhas do Senhor. Imagine se uma pessoa que diz isso, ele vai ser crente na tua igreja, irmão. Imagina se ele vem na tua igreja, ser crente junto com você, se ele não acredita em você, se ele não confia em você, ou se ele não confia em mim. Será que os irmãos vão lá na igreja que eu congrego, vão chegar lá e na hora de aceitar Jesus vão olhar para mim e dizer, não, peraí, esse irmão aí está crente aqui, ele vai para o céu? Então, eu posso ficar do jeito que eu estou bem, eu estou melhor do que ele, eu cumpro meus negócios, cumpro meus compromissos, eu estou fazendo mais do que ele. Isso é exemplo que nós temos que dar, é nós refrearmos a nossa língua nas palavras, no trato. A Bíblia ainda diz que se você fizer um trato, mesmo que você saia perdendo, contando o seu, mas cumpra a sua palavra. Está escrito na Bíblia. Mesmo contando, cumpra a sua palavra. Porque quando você, cristão, servo de Deus, quando você dá a sua palavra, não é só você que está falando. Deus está assinando embaixo. Sabia disso? Deus está assinando embaixo. Deus está assinando embaixo. Então nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que aprender a ser boas pessoas e a fazer a obra de Deus. Já estou finalizando, mas eu quero contar uma rápida ilustração. Uma certa vez, eu em um vilarejo, próximo a um grande rio que tinha uma correnteza. Existia um vilarejo. Aprenda isso nessa noite. Isso é sobre missões. Sobre missões. Guarde isso no seu coração também. Existia um vilarejo. E perto daquele vilarejo existia um rio com uma correnteza. E certa feita, escute, certa feita, uma criança, mas outros coleguinhas começaram a brincar no rio. E a correnteza neste dia estava muito forte. E eles se aprofundaram um pouco mais. E de repente um deles começou a gritar, socorro, socorro, alguém me ajuda. E ele começava a afundar e subia novamente e gritava, socorro, alguém me ajuda. E as pessoas que estavam à beira daquele rio, eles olharam aquela criança gritando e começaram a dizer, olha, o menino está se afogando, alguém está se afogando, quem vai salvar? Alguém precisa ir lá, alguém precisa fazer alguma coisa, ele está morrendo, está perdendo a vida, está se afogando. E as pessoas começaram a se desesperar e a gritar. E de repente, esse um jovem, forte, que sabia nadar, ele se dispôs e disse, eu irei. Eu irei lá buscar aquela criança que está se afogando. E ele correu, pegou uma corda e amarrou aquela corda na sua cintura. E ele deu um nó bem forte, bem dado, e disse, eu vou lá buscar aquela criança que está se afogando. E ele mergulhou dentro da água e nadou contra a correnteza, a favor dela, porque a criança estava indo embora. Até que ele conseguiu, com muito esforço, chegar onde estava aquela criança morrendo. Oh, Deus! Ele conseguiu chegar onde estava aquela criança. Agora veja uma coisa. Quando ele chegou lá, que ele olhou para trás, ele percebeu que ninguém estava segurando a corda que ele tinha amarrado na sua cintura e disse, eu vou lá buscar ele. Então o que aconteceu, irmãos? Para finalizar essa história,
que estão no desespero, que estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro. Mas será que tem alguém segurando a corda? Será que eu e você estamos do lado de cá, agarrados na corda? Pode ir, irmão. Pode ir que eu sustento. Pode ir que eu garanto aqui, irmão. Pode ir, eu não vou. Eu não dou conta de ir. Não tenho condições de ir, mas vá. Vá, porque em nome de Jesus eu te seguro. Ande como nada em quebra. Aleluia. Deus precisa que eu e você estejamos segurando a corda para buscar as ovelhas do Senhor Jesus. Canta nele, ela baixou e canta. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Então, irmão, aprenda isso nesta noite. Como espalha as ovelhas. Se eu estiver deixando de fazer aquilo que eu aprendi nesta noite, eu estou espalhando as ovelhas. Se eu estiver controlando o meu falar, o meu exemplo, eu estou espalhando as ovelhas. Agora, para finalizar, e já vou encerrar, a última palavra está em Zacarias, capítulo 28, versículo... Aleluia. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Zacarias, capítulo 13, versículo 7, para nós finalizarmos. Diz assim a palavra de Deus: a espada ergue-se contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Veio para